a voz do Brasil. Produção Rádio Brás, gerada dos estúdios da Rádio Nacional de Brasília para todo o Brasil. Segunda-feira, 13 de agosto de 2001. Boa noite. Roraima ganha nova fonte de energia elétrica. 250 mil pessoas vão ser beneficiadas com a transmissão de eletricidade da Venezuela para o Brasil. Boa noite. Em Brasília, 19 horas. Vamos agora aos destaques de hoje da Voz do Brasil. O programa vai levar paz para as escolas de Recife. E até o final de 2002, todas as escolas públicas de ensino médio vão estar informatizadas. A Agência Nacional do Petróleo autorizou novas empresas a explorarem petróleo e gás natural dentro do país. Você vai saber na nossa entrevista qual o impacto que essa medida pode trazer para a economia nacional. Nós vamos conversar com o superintendente de promoção e licitação da Agência Nacional de Petróleo, Ivan Simões, daqui a pouquinho. Presidência da República. Roraima acaba de ganhar uma nova fonte de energia elétrica que vai beneficiar 250 mil pessoas. O presidente Fernando Henrique inaugurou hoje o complexo hidrelétrico que vai trazer energia da Venezuela para o Brasil. A repórter Raquel Ribeiro acompanhou. O presidente Fernando Henrique Cardoso desembarcou em Boa Vista às 1h45 da tarde, horário de Brasília, e seguiu direto para a cidade de Santa Helena de Huairén, na Venezuela, onde deu início ao funcionamento oficial da linha de transmissão do complexo hidrelétrico Guri-Macagua, que vai fornecer energia da Venezuela para o Brasil. No país vizinho, Fernando Henrique foi recebido pelo presidente da Venezuela, Hugo Chávez, que foi o responsável pelo acordo com as comunidades indígenas do país e com entidades de defesa ambiental para terminar a construção das obras no Leão, no lado venezuelano. O trecho brasileiro foi construído pela Eletronorte e foi encerrado em 1999, mas a polêmica na Venezuela estava atrasando a inauguração da linha que vai beneficiar quase 250 mil pessoas em Roraima com energia hidrelétrica. Até hoje, o estado do norte brasileiro era abastecido por usinas termoelétricas a óleo diesel, o que gerava o gasto médio anual de 64 milhões de dólares com a manutenção das térmicas. Depois da cerimônia, em território venezuelano, Fernando Henrique e Hugo Chávez retornaram a Boa Vista para o início do funcionamento no Brasil. O contrato de fornecimento de energia foi firmado entre os dois países para 20 anos, o que significa economia financeira e redução dos riscos de abastecimento na região nas próximas 2 décadas. De Boa Vista, Raquel Ribeiro. O presidente de Cuba, Fidel Castro, também participou da solenidade. Ele estava na Venezuela para receber o prêmio Angostura, que é dado a toda personalidade que apoia o país. Apesar de não ter a sua participação prevista, Fidel quebrou o protocolo e discursou por 30 minutos. Assinado hoje convênio para conter a violência nas escolas do Recife. A ideia do Ministério da Justiça é criar uma nova relação entre a polícia, a escola e comunidade. O programa será estendido a mais 4 cidades brasileiras. Mais informações com o repórter Arthur Filho. Mais de 3 milhões de pessoas, envolvendo educadores, estudantes, policiais, lideranças comunitárias e autoridades locais, serão beneficiadas com o projeto Ciranda da Paz. Esse programa visa conter a violência nas escolas e buscar uma nova relação entre polícia, escola e comunidade. O convênio foi assinado hoje no Palácio Planalto entre o Ministério da Justiça e a organização não governamental Tortura Nunca Mais. O valor do convênio é de R$400 mil e será executado durante 6 meses. O ministro-chefe do Gabinete da Segurança Institucional da Presidência da República, general Alberto Cardoso, afirma que esse projeto faz parte do programa Avança Brasil. Daqueles 380 programas do Avança Brasil, 47 têm a ver, direto ou indiretamente, com indutores de violência. Selecionados esses 47, estamos fazendo a integração da sua execução. Ele disse também que o projeto Ciranda da Paz se estenderá às regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro e Vitória. Do Palácio do Planalto, Arthur Filho. O vice-presidente Marco Maciel participou hoje em Curitiba do lançamento do programa de alfabetização digital Luz das Letras.
O programa, idealizado pela Companhia Paranaense de Energia, com o incentivo do governo do estado do Paraná, se destina a alfabetizar jovens e adultos através de computador. A infraestrutura das escolas municipais, dos colégios estaduais e da rede SESI e SENAI será utilizada para aplicar o programa, além do apoio de empresas privadas. De acordo com o vice-presidente Marco Maciel, não há outro caminho para atingirmos um crescimento sustentado, senão pelo resgate da cidadania mediante o investimento continuado em educação. Presidente Fernando Henrique Cardoso. Se você ganha até 6 salários mínimos e ainda não tem casa própria, preste atenção na novidade que o presidente Fernando Henrique vai anunciar no rádio amanhã. Presidente, boa noite. Boa noite, ouvintes do Brasil. No programa desta terça-feira, eu vou falar sobre o arrendamento residencial. Nós criamos um programa que vai beneficiar agora cidades com mais de 100 mil habitantes. A família paga uma espécie de aluguel mensal, mas depois de 15 anos se torna proprietário do imóvel e beneficia famílias que ganham até 6 salários mínimos. Atenção, gerentes e operadores das emissoras de rádio. A Rádio Brás vai gerar o programa A Palavra do Presidente pela manhã às 6 horas e às 8h30. No período da tarde, o programa vai ser gerado às 1h30 e também às 15 para as 7 da noite, horário de Brasília. O ministro das Comunicações, Pimenta da Veiga, disse hoje que o governo vai expandir o acesso à internet para estudantes de nível médio. A repórter Marli Moreira tem os detalhes. Até o final de 2002, toda a rede de ensino público de nível médio estará informatizada e dotada de infraestrutura para comunicar-se com o mundo por meio da internet, beneficiando 7 milhões de alunos. E o objetivo do governo é ampliar cada vez mais o acesso das comunidades à rede de informações em tempo real. Foi o que anunciou hoje o ministro das Comunicações, Pimenta da Veiga, durante a abertura do seminário Telecomunidade, mais comunicações para todos. Ele explicou que o investimento será possível graças à arrecadação do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, cujo montante deve ultrapassar a R$1,5 bilhão neste ano. Pimenta da Veiga atribuiu os benefícios ao processo de privatização na área de telefonia e observou que daqui a 3 anos o número de telefones no país atingirá a 120 milhões em celulares e linhas fixas. De São Paulo, Marli Moreira. Economia. O ministro Francisco Dornelles defendeu hoje a entrada de investimentos estrangeiros no país como forma de reduzir o desemprego. Os detalhes com a repórter Cristiane Ribeiro. O ministro do Trabalho e Emprego, Francisco Dornelles, afirmou no Rio de Janeiro que os investimentos estrangeiros diretos são fundamentais para diminuir a taxa de desemprego no país. Ao participar do seminário Investimentos Estrangeiros no Rio e no Brasil, o ministro destacou que os investimentos estrangeiros trazem tecnologia e aumentam a produtividade e o volume das exportações. E toda essa abertura que nós fizemos no governo do presidente Fernando Henrique foi fundamental para que nós pudéssemos ter recebido mais de 100 milhões de dólares, 100 bilhões de dólares em investimento estrangeiro nesses últimos 3 anos. Relatório elaborado pelo Banco Mundial a pedido do Ministério das Relações Exteriores e apresentado durante o seminário mostra que em 2000 o Brasil recebeu 40% dos investimentos estrangeiros e que ocupa a 3ª posição no ranking dos países que mais recebem investimentos estrangeiros. Do Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. A Agência Nacional de Petróleo, ANP, autorizou novas empresas a explorarem petróleo e gás dentro do país. Isso certamente vai criar impactos importantes na nossa economia. O crescimento na oferta de empregos e investimentos em áreas de pesquisas. Para saber mais detalhes dessas concessões, vamos conversar agora com o superintendente de promoção e licitação da ANP, Ivan Simões. Doutor Simões, boa noite. Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Doutor Ivan, a Agência Nacional de Petróleo deu novas concessões de exploração e produção de petróleo e gás. Essas concessões são para alguma área específica? Essas concessões são para 34 blocos, ou seja, 34 áreas diferentes, localizadas em 10 bacias sedimentares brasileiras, que ficam em 9 diferentes estados do Brasil. São só empresas brasileiras, doutor Ivan, ou as estrangeiras também podem receber concessões?
São muitas empresas, desde empresas bastante conhecidas pelos brasileiros em geral, como a Petrobras, Shell, Esso, Texaco e outras empresas grandes, até empresas menores, empresas que estão entrando pela primeira vez no Brasil, como por exemplo a Statoil, a empresa estatal norueguesa, ou a Wintershall, uma empresa alemã do grupo BASF. Inclui também empresas brasileiras, a Queiroz Galvão, a Ipiranga e várias outras empresas. Hoje já temos mais de 40 empresas atuando na exploração de petróleo no Brasil. Essas empresas, doutor Ivan, vão poder realizar também prospecções sísmicas para saberem se na área explorada existe gás. É necessária alguma autorização especial para isso? Na verdade, essas empresas têm uma obrigação de fazer levantamentos sísmicos. Só que antes de iniciar o levantamento, é preciso autorizações dos órgãos competentes. Por exemplo, é necessário uma licença ambiental que é emitida pelo IBAMA. É necessário também uma licença da Marinha para que o navio de levantamento sísmico possa fazer esses levantamentos nas águas territoriais brasileiras. E a licença da ANP, ela ganha quando assina o contrato de concessão, mas ela tem uma obrigação de levantar um certo volume de dados sísmicos num dado período de tempo. E como isso vai repercutir na área de tecnologia, doutor Ivan? Primeiro, repercute na geração de empregos, um grande número de empregos para geólogos e geofísicos. Esses navios que fazem os levantamentos sísmicos são equipados da mais alta tecnologia. E os dados devem ser processados e alguns desses dados serão processados no Brasil, seja em centros de processamento de dados sísmicos já existentes ou que estão sendo criados por empresas privadas ou por universidades. Nós estamos conversando com o Dr. Ivan Simões, superintendente de promoção e licitação da ANP. Dr. Ivan, e o que muda na economia? O preço da gasolina também pode baixar? Bom, a primeira grande mudança é mais para o mercado de trabalho, um grande número de empregos sendo gerado. Outra mudança importante é a abertura de centros de pesquisa, de tecnologia no país que acompanham essa entrada de novos concessionários. Quanto ao preço de gasolina, não existe uma mudança no curto prazo, até porque essas áreas que são licitadas não se sabe se existe petróleo ou não. Só daqui a alguns anos é que vai se descobrir ou não e eventualmente produzir. Quem sabe no futuro, com aumento grande da produção, possa haver alguma diminuição do preço do petróleo. Mas é importante frisar que o preço do petróleo é um preço internacional, que varia de acordo com o mercado internacional e varia de acordo também com a flutuação do dólar. Para explorar, é claro que as empresas vão pagar algum tipo de imposto. Como vai ser a distribuição desse dinheiro arrecadado, doutor Ivan? Quando algum concessionário produz petróleo, ele paga 10% do valor bruto da produção em royalties. Esses royalties são distribuídos pelos estados, pelos municípios, para o Ministério do Meio Ambiente, para o Ministério da Marinha, para fundos de ciência e tecnologia. Existe toda uma previsão legal de como esse dinheiro é distribuído. Tá certo. Nós conversamos com o Dr. Ivan Simões, superintendente de produção e licitação da Agência Nacional de Petróleo, a ANP. Doutor Ivan, muito obrigado pela sua entrevista e uma boa noite para o senhor. Uma boa noite para todos e agradeço a oportunidade de prestar esses esclarecimentos. Agora em Brasília são 7h13. Campanha vai mostrar aos brasileiros toda a riqueza da Amazônia. E os carteiros da região sul, além de cartas, vão também entregar informações sobre a amamentação. Os detalhes você confere no próximo bloco. Nós voltamos já. Atenção, estudante que vai prestar o Enem este ano. Até o próximo dia 21, você deve receber pelos Correios o seu cartão de identificação. Ele está sendo enviado pelo MEC no endereço indicado por você na ficha de inscrição. Se até lá você não receber o seu cartão, procure nas agências dos Correios o cartaz indicando os locais da prova. Outra opção é ligar de graça para o MEC no 0800 61 6161. Ligue para o MEC, ligue 0800 616161. Fala Brasil. Além do cartão de identificação, os participantes do Enem também vão receber o manual do inscrito e o questionário socioeconômico. O questionário deve ser respondido em casa e entregue ao fiscal na sala de prova. As provas do Enem estão marcadas para o último domingo deste mês, dia 26 de agosto. Mais de 1.600.000 estudantes estão participando do exame este ano, um recorde de inscrições.
Ministério da Educação, Governo Federal. Histórias do Brasil pra lhe contar. Esse meu país com emoção. Florais de São Germán. Um produto da flora medicinal do Brasil. E que está fazendo maior sucesso na Argentina e em países da Europa. A fabricante do floral, Nied Margonari, diz que encontrou um jeito simples de exportar. Ela é cliente do Esporte Fácil, da empresa brasileira de Correios. Eu acho que é a missão mesmo de cura e juntando Correios, fazendo a exportação fácil, retirar inclusive os nossos produtos em casa, né? A feitura das notas, nós somos escritas na Receita Federal, então toda a parte burocrática é muito fácil. O Esporte Fácil nasceu para facilitar a vida dos pequenos empresários. Fábio Peroni, do setor de operações e negócios internacionais dos Correios, explica. O nome Esporte Fácil traduz exatamente a característica desse serviço, é eliminação da burocracia e a facilidade logística que acaba reduzindo os custos para o exportador. Avança pro futuro, avança meu país, é tudo pro Brasil que a gente quer. Programa Brasil Empreendedor. Isto é Avança Brasil, Governo Federal. A voz do Brasil. Rádio Brás. A hora do campo. Você vai saber agora se o seu município recebeu a verba destinada a melhorar a infraestrutura nos assentamentos do INCRA em sua região. O dinheiro deve ser utilizado na construção de habitações rurais, abertura e manutenção de estradas, eletrificação rural, sistemas de abastecimento d'água e outros créditos de apoio. Pergunte ao prefeito, acompanhe, faça sugestões e fiscalize a correta aplicação desses recursos. A verba de R$ 1.149.969 foi encaminhada para os seguintes municípios: em Alagoas, Porto Calvo; no Maranhão, Presidente Sarney e Vitória do Mearim; em Minas Gerais, Presidente Olegário; no Paraná, Rio Bonito do Iguaçu; no Piauí, Batalha e Miguel Alves; e no Rio Grande do Norte, Ceará Mirim e São Bento do Norte. Uma nova lei vai combater com mais rigor a grilagem de terras. Outra novidade é que serão criados novos mecanismos de fiscalização de registros de terras. As informações estão com o repórter Adriano Gaieski. O projeto de lei que estabelece maior controle de terras públicas e privadas com a criação de um sistema único de registro público de terras deve ser sancionado nos próximos dias pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. O objetivo do projeto é inibir a grilagem de terras e criar mecanismos de fiscalização efetiva que possibilitem a anulação de registros de títulos falsos de terras. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Raul Jungmann, considera que esta é uma dura medida contra a grilagem e o latifúndio, contribuindo para diminuir a concentração de terras em poucos proprietários no país. Já o secretário nacional de Reforma Agrária, Orlando Muniz, acredita que em 40 dias o decreto que regulamenta a lei já esteja pronto e funcionando, assim como o cadastro unificando dados do INCRA, da Receita Federal e de outros organismos públicos ligados à terra. De Brasília, Adriano Gaieski. 79.320 famílias vão receber amanhã cestas de alimentos da Conab. As famílias moram nos seguintes municípios: em Alagoas, São José da Tapera; na Bahia, Antônio Cardoso, Lamarão e Macururé; no Mato Grosso do Sul, Dois Irmãos do Buriti e Itaquiraí; no Rio de Janeiro, Vassouras; no Tocantins, Ponte Alta do Tocantins. Mais 4 cidades do Ceará, 6 do Maranhão, 4 do Mato Grosso, 4 de Minas Gerais, 9 da Paraíba, 5 de Pernambuco, 5 do Piauí, 17 cidades do Rio Grande do Norte e 4 de Santa Catarina vão receber as cestas básicas. A Conab também vai entregar 21.039 cestas dentro do Programa Federal de Combate aos Efeitos da Seca para as prefeituras dos municípios de Belém, Dois Riachos e Jacaré dos Homens, em Alagoas; Lapão, na Bahia; Belém de São Francisco, em Pernambuco, e para mais 6 cidades da Paraíba e 18 do Rio Grande do Norte. É importante que você fiscalize a distribuição das cestas de alimentos. Se perceber alguma irregularidade, denuncie para a Comissão Municipal. Experiência de sucesso do Ministério da Saúde, que começou no Ceará, agora também será feita na região sul. É a campanha Carteiro Amigo, que visa treinar os carteiros para repassarem informações sobre a importância da amamentação. A repórter Andréia Quintieri tem os detalhes.
O projeto Carteiro Amigo do Ministério da Saúde foi lançado hoje na região sul. O objetivo é treinar os carteiros para que eles repassem informações sobre a importância da amamentação para mães e gestantes. Segundo a coordenadora nacional do Programa de Amamentação do Ministério da Saúde, Maria de Fátima de Araújo, que participou do lançamento do Carteiro Amigo em Florianópolis, o projeto está conseguindo melhorar os índices de aleitamento materno no país. A experiência começou no Ceará em 1996, onde houve uma grande queda no índice de mortalidade infantil. Em 5 anos, o número baixou de 104 mortes a cada 1.000 nascidos vivos para 29. O Carteiro Amigo foi implantado em 1999 na região Nordeste, ano passado no Norte e Centro-Oeste e agora chega ao Sul e Sudeste. A expectativa do Ministério da Saúde é que em outubro todos os carteiros do país estejam capacitados e divulgando a importância da amamentação. De Florianópolis, Andréa Quintieri. Agora em Brasília são 7h21. Governo investe na duplicação da BR-101 no Nordeste. Os detalhes você confere no próximo bloco. Aguarde um instante só. Nenhum órgão da administração pública federal pode exigir a apresentação de atestado de vida, de residência, de pobreza, de idoneidade moral ou de bons antecedentes. Basta a declaração do cidadão para provar o fato. A única exceção é quando a exigência de documento estiver expressa em lei. A dica é do Programa Nacional de Desburocratização. Minuto da Saúde. No ar, Minuto da Saúde, um programa da saúde do Brasil. Gastos federais com queimados passarão para 70 milhões de reais ao ano. 6 estados já ganharam centros de referência em queimaduras. O Ministério da Saúde irá cadastrar em todo o Brasil 68 centros de referência em assistência a queimados. Estes centros são hospitais que obedecem a padrões rígidos de atendimento com exigência de profissionais qualificados e controle mais efetivo dos gastos. 21 centros já foram cadastrados em 6 estados brasileiros. O total de gastos do SUS com queimados irá passar de 55 milhões de reais para 70 milhões por ano. O ministro José Serra fala sobre o programa. Nós estamos trabalhando para garantir um atendimento melhor e mais completo para o paciente que sofre queimaduras graves. Só no ano passado foram mais de 17 mil pessoas atendidas no SUS com queimaduras. Metade dessas pessoas se queimam em acidentes domésticos. Por isso, nós estamos procurando melhorar a qualidade do atendimento, aumentando inclusive o pagamento aos hospitais, criando redes estaduais de assistência aos queimados. E o nosso objetivo é organizar e garantir a assistência médica especializada e de qualidade ao paciente com queimaduras. Este programa tem o apoio da Rádio Brás. Em breve, mais notícias. Até lá. A voz do Brasil. Rádio Brás. A duplicação da BR-101 no Nordeste mostra a intenção do governo federal em investir no turismo interno. A afirmação é do ministro Eliseu Padilha. Repórter Áurea de Castro. Para o ministro dos Transportes, Eliseu Padilha, a duplicação da BR-101 no Nordeste, entre Sergipe e o Rio Grande do Norte, cujo edital será anunciado na próxima quarta-feira, demonstra a manifestação indiscutível do presidente Fernando Henrique Cardoso de que o turismo interno voltou a ser prioridade absoluta para o governo federal. As obras, que contarão com recursos do programa Avança Brasil, começarão no início de 2002 e devem ser concluídas em 36 meses. Quanto ao trecho da BR-101 entre o estado do Rio e Sergipe, que se encontra bastante danificado, o ministro adiantou que serão feitas duplicações das pistas nos trechos onde há maior demanda do transporte de cargas e de fluxo turístico. Eliseu Padilha fez palestra nesta segunda-feira para estagiários da Escola Superior de Guerra sobre Política Nacional de Transportes. No Rio de Janeiro, Áurea de Castro. Ouça agora a previsão do tempo para amanhã em todo o país. No sul
Sul, tempo nublado com chuvas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No Paraná, névoa úmida ao amanhecer. A temperatura mínima para o sul é de 9 graus e a máxima chega a 30 graus. No Sudeste, chuvas isoladas no Espírito Santo. Névoa úmida pela manhã no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Mas a partir da tarde o tempo fica parcialmente nublado. Mínima de 0 e máxima de 33 graus. Tempo parcialmente nublado com névoa seca em toda a região centro-oeste. As temperaturas variando entre 11 e 38 graus. No norte, céu encoberto com pancadas de chuva no Amazonas, Pará e Roraima. Pode chover no Amapá. Nas outras áreas, tempo parcialmente nublado. A temperatura mínima de 15 e a máxima de 37 graus. E no nordeste, tempo passando de nublado a parcialmente nublado na Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Nebulosidade variável em outros estados. Mínima 14, máxima 36 graus. As informações são do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do INPE. Agora em Brasília são 7 horas 25 minutos. Esta primeira parte da Voz do Brasil foi produzida pela Rádio Brasília. Boa noite a todos, ótima semana e até amanhã. É isso aí, boa noite para você. Não esqueça, amanhã às 7 em ponto nós voltamos. Até lá. Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário. O governador de Santa Catarina, Esperidião Amin, entrou hoje no Supremo Tribunal Federal com ação direta de inconstitucionalidade para suspender lei estadual que trata dos serviços de telefonia. A lei estabelece que as operadoras de telefonia celular do Estado e estabelecimentos comerciais credenciados mantenham um cadastro das pessoas que compram linhas de telefone celular pré-pago. Além disso, a lei regula a instalação para a escuta telefônica e prevê pena de multa para o descumprimento da lei, destinando o pagamento das multas ao Programa de Combate à Criminalidade no Estado. O governador catarinense argumenta na ação que a Constituição Federal estabelece que somente a União tem competência para explorar e legislar sobre serviços de telecomunicações, além de disciplinar que a violação do sigilo telefônico somente poderá ocorrer em razão de ordem judicial. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de habeas corpus do empresário Nagy Narras, acusado de crime contra o sistema financeiro nacional. A decisão confirmou a sentença do Tribunal Regional Federal da 2ª Região do Rio de Janeiro e resultou no prosseguimento da ação penal contra o empresário. De janeiro a junho de 89, Nagy Narras, juntamente com outras pessoas, manipulava o mercado de ações, determinando a alta ou a baixa artificial dos preços, conforme suas posições ou índices futuros. E ao negar habeas corpus ao empresário Antônio Alessio Miziunas, a 5ª turma do STJ manteve a decisão da Justiça de São Paulo e negou o pedido de trancamento da ação penal. Denunciado pelo Ministério Público Estadual por crime de corrupção ativa, Antônio Alessio Miziunas foi acusado de envolvimento com a chamada máfia dos fiscais na cidade de São Paulo. Será do ministro José Delgado, da 1ª turma do STJ, a missão de relatar o recurso especial que discute uma dívida por desapropriação indireta do município de São Luís e do estado do Maranhão. A dívida pode chegar a quase R$1 bilhão e o valor seria devido aos proprietários de um terreno de cerca de 100 hectares no bairro João de Deus, na capital maranhense. Em 1985, eles entraram com uma ação de desapropriação indireta contra o município e o estado, acusando-os de terem facilitado a invasão das terras por várias pessoas ao promoverem infraestrutura para a propriedade privada. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Nelson Jobim, vai ao Congresso Nacional nesta quarta-feira para convencer os parlamentares a não alterar o sistema eletrônico de votação. O ministro observou que existem no Legislativo vários projetos sugerindo mudanças no sistema de votação e que um deles propõe a impressão do voto. O presidente do TSE argumentou que, se for aprovada a exigência de eleição manual em 3% das urnas, o Brasil terá 12 mil sessões com votação tradicional. A Justiça Federal da 2ª Região, que abrange os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, garantiu o prosseguimento da ação popular para anular a venda de 20,86% das ações da Excelsa, Espírito Santo Centrais Elétricas. As ações nominativas, cuja titularidade pertencia ao Estado do Espírito Santo, foram vendidas em leilão público realizado na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro.
Segundo informações dos autos, a Eletrobras detém um controle acionário da Excelsa com 72,34% das ações. O restante pertencia ao Estado do Espírito Santo ou está sob o controle da Prefeitura do município de Vitória. Até 22 de agosto estão abertas as inscrições para o 17º concurso público para juiz substituto para a Justiça do Trabalho do Paraná. São 4 as vagas disponíveis. A primeira fase do concurso deve ser realizada em 15 e 16 de setembro, com prova escrita de conhecimentos gerais de direito. A segunda etapa deverá ser realizada em 20 de outubro, com prova de conhecimentos específicos. Outras informações podem ser obtidas pela internet ou pelo telefone 41, é o prefixo 310-7365. Já estão abertas as inscrições para o 3º Seminário de Direito para os Jornalistas, que será realizado entre os dias 27 e 31 deste mês, no auditório do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet no endereço www.tjdf.gov.br. E no Rio de Janeiro será realizado nesta quinta-feira o primeiro Seminário de Direito Comparado de Patentes, que irá reunir magistrados, advogados e professores de direito do Brasil e dos Estados Unidos. Durante o seminário será apresentado um panorama atualizado das legislações vigentes e das características referentes à questão das patentes no Brasil e nos Estados Unidos. Os assuntos que foram destaque nesta edição. O governo catarinense entra no Supremo contra a lei estadual sobre telefonia. STJ nega habeas corpus ao empresário nas Ginarras. Boa noite. Notícias do Poder Judiciário. Produção da Secretaria de Imprensa do Supremo Tribunal Federal. A seguir, o Noticiário do Poder Legislativo. Até o final do próximo ano. Pedro Simon diz que Jader Barbalho deveria renunciar à presidência do Senado. Isso não significa ele reconhecer a culpa. Ricardo Santos elogia programa de combate à AIDS. O novo acordo do Brasil com o Fundo Monetário Internacional será debatido amanhã na Comissão de Assuntos Econômicos. Mais informações com a repórter Patrícia Novaes. O ponto alto da semana no Senado será a audiência pública em que serão ouvidos o presidente do Banco Central, Armínio Fraga, e os ministros da Fazenda, Pedro Malan, e do Planejamento, Martos Tavares. Eles foram convocados pela Comissão de Assuntos Econômicos para explicar o acordo firmado com o Fundo Monetário Internacional, o FMI. O acordo, acertado no início do mês, prevê a liberação de 15 bilhões de dólares até o final do próximo ano. Segundo o governo, o dinheiro será usado para reforçar as reservas internacionais do país com o objetivo de impedir uma desestabilização monetária. Os ministros e o presidente do Banco Central deverão também responder a perguntas sobre o crescimento da dívida pública este ano e sobre o aumento da taxa de juros. O senador Paulo Artunga afirmou que o debate sobre o acordo com o FMI é importante e que o Brasil realmente precisa do empréstimo. O Brasil precisa de mais recursos para afastar a ameaça de contágio que, dependendo do desenrolar da crise argentina, pode aprofundar ainda mais os estragos que já vem causando a economia brasileira. Já o senador Eduardo Suplicy reclamou que o governo ainda não mandou ao Senado a carta de intenções e o memorândum técnico firmados com o FMI. Suplicy disse que sem os senadores conhecerem esses documentos, o depoimento da equipe econômica será uma mera figuração. A comissão que apura as denúncias contra o senador Jader Barbalho se reúne amanhã para definir as próximas etapas de trabalho. Já está certo que a nota técnica do Ministério Público sobre o caso Bampará será comparada às informações que Jader mandou ao Senado para ver se os dados coincidem. A intenção dos senadores Romeu Tuma, Jefferson Pérez e João Alberto é examinar os documentos e ouvir as testemunhas para só depois inquirir Jader Barbalho.
senadores retornaram hoje de Manaus, onde tomaram depoimento sobre a denúncia de cobrança de propina na liberação de dinheiro da extinta Sudam. A denúncia é da revista Isto É, que divulgou gravação em que o deputado estadual do Amazonas, Mário Frota, pedia propina em nome de Jader Barbalho. Até sexta-feira, o perito Ricardo Molina deve confirmar se a voz do deputado está realmente nessa gravação. O deputado Mário Frota já foi ouvido em Manaus pelos senadores, como informa a repórter Nara Ferreira. O deputado estadual Mário Frota negou ter participado da gravação, mas, segundo Romeu Tuma, ele disse que o escritório da Sudam em Manaus não tinha nenhuma função e que as decisões eram todas tomadas em Belém. A comissão investiga se houve o pedido de propina para a liberação de recursos da Sudam para o empresário Davi Benayon, segundo denúncia feita pelo ex-assessor do deputado estadual Nivaldo Marinho à revista Isto É. A dúvida sobre a autenticidade dos circunstantes, não da fita, a fita não há emendas, não há montagem, mas a conversa ela é suspeita diante dos depoimentos e da própria sensibilidade do perito que nos acompanhou. Então conversei com ele e pedi urgência, ele acredita que até a próxima sexta-feira nós poderemos ter em mãos um resultado mais eficaz, se realmente a voz da gravação do deputado Mário Frota ou não. Romeu Tuma disse que o Conselho de Ética só deverá ouvir Jader Barbalho depois da conclusão das investigações e da apresentação do relatório, o que deve ocorrer já no início da próxima semana. Em plenário, o senador Pedro Simão aconselhou o senador Jader Barbalho a renunciar à presidência do Senado. Simão alegou que os trabalhos do Senado e do Congresso estão parados por causa das acusações contra Jader. E ele acha que a renúncia poderia resolver esse problema. Isso não significa ele reconhecer a culpa. Ele pode continuar, repito, deve continuar na Comissão de Ética e lá no Supremo a se defender, como senador. Mas que as condições para ele presidir os Senados são muito difíceis. Pedro Simão fez essa declaração ao rebater afirmações feitas ontem pelo senador Roberto Requião no programa Passando a Limpo na TV Record. Requião disse que Simão tem se calado diante das acusações contra Jader e que as lideranças do PMDB não querem candidatura própria à presidência em 2002. Pedro Simão afirmou que isso não é verdade e que ter candidatura própria é um desejo unânime do PMDB. O senador Paulo Artung lamentou a crise na credibilidade do Senado perante a opinião pública. Para resolver esse problema, Artung pediu a aprovação de medidas que garantam mais ética à atividade política. Devemos priorizar o debate dos projetos que estão na Câmara dos Deputados e que se relacionam com a questão da conduta ética, o financiamento público das campanhas, a revisão do conceito de imunidade parlamentar, a quebra do sigilo bancário de detentores de mandatos e ocupantes de cargos públicos, matérias inclusive já votadas por esse Senado. A Comissão de Constituição e Justiça vota na quarta-feira a indicação do nome de José Coelho Ferreira para o cargo de ministro do Superior Tribunal Militar. Mas o senador Roberto Requião espera que a indicação feita pelo presidente Fernando Henrique seja rejeitada pelos senadores. Requião lembra que José Coelho Ferreira é o procurador do Banco Central, que assinou o relatório que conclui ser impossível provar que Jader Barbalho desviou dinheiro do Banpará. E eu espero que o Senado resista a essa barbaridade que manchará a história se concretizar do STM. Em instantes, Paulo Souto defende uso de transgênicos no Brasil. Você pode sintonizar a rádio e a TV Senado ao vivo, também na internet. Anote o endereço www.senado.gov.br. Rádio e TV Senado na internet www.senado.gov.br. Senador Paulo Souto defendeu a continuidade das pesquisas de alimentos transgênicos feitas pela Embrapa. Ele destacou que os avanços da biotecnologia nos Estados Unidos e na Europa já melhoraram diversos alimentos que são seguros para o consumo humano. E segundo Paulo Souto, isso pode ocorrer também no Brasil se o governo der à Embrapa condições de aperfeiçoar seus projetos de modificação genética de sementes. Paulo Souto disse que o estudo de plantas modificadas geneticamente não pode ser simplesmente combatido. Nós estamos derivando no Brasil para um debate absolutamente emocional, desprezando o debate científico, desprezando o debate técnico.
senador Ricardo Santos elogiou o Programa Brasileiro de Combate à AIDS. O programa quebra a lei de patentes para garantir a produção de remédios mais baratos para distribuição gratuita aos portadores do vírus HIV. Ricardo Santos disse que o Brasil tem 537 mil pessoas contaminadas pelo HIV e que a distribuição do coquetel anti-AIDS já reduziu as mortes pela metade. Se nós não colocarmos a questão humanitária na frente dos grandes interesses econômicos, diante dessa epidemia que tende a se alastrar, sobretudo no continente africano, nós teremos gravíssimos problemas, considerando as migrações internacionais. Termina aqui o Jornal do Senado. Ouça agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Jornal Câmara dos Deputados. Atividade dos deputados federais em Brasília. Deputados condenam contribuição de aposentados. Fernando Ferro, do PT pernambucano, considera descomprometimento do Palácio do Planalto com os cidadãos a proposta de taxação de aposentados como meio de cumprir as metas junto ao FMI. Fernando Ferro também criticou a decisão do governo de não conceder mais bônus aos cidadãos que economizarem energia elétrica. A Venzora Arruda, do PT paraibano, questionou a atitude dos deputados da base de sustentação do governo, que condenam a intenção de cobrar a contribuição previdenciária dos aposentados, mas mudam de ideia durante as votações. Segundo a Venzoar, as ações do governo não são responsabilidade apenas do presidente da República, mas também dos partidos políticos que o apoiam no Congresso Nacional. Luiz Sérgio, do PT do Rio de Janeiro, afirmou que a crise na Argentina foi causada pela submissão aos interesses do FMI, que levou o país a um colapso social e econômico sem precedentes. Luiz Sérgio alertou ainda para os riscos que o Brasil corre ao permitir cortes no orçamento para cumprir os compromissos com o FMI, ressaltando que se a política econômica não for revista, o futuro do país será o mesmo da Argentina. Eurípides Miranda, do PDT de Rondônia, disse que o reajuste anual de salários dos servidores públicos federais, considerado legítimo pelo STF, também deve ser estendido aos funcionários estaduais e municipais. Eurípides Miranda defendeu um reajuste de 74% para todo o funcionalismo, lembrando que esse percentual apenas repõe as perdas da inflação dos últimos 7 anos. Agnello Queiroz, do PCdoB do Distrito Federal, criticou a posição do governo, que só cogitou aumento para os servidores públicos após ter sido condenado pelo STF por decisão unânime. A decisão do STF, explicou Agnello, demonstra que o governo está ferindo a Constituição e deve reparar o erro imediatamente, já que o bom funcionamento do Estado passa necessariamente pela valorização de seus servidores. Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, criticou a entrevista concedida pelo presidente Fernando Henrique Cardoso à jornalista Miriam Leitão, na qual, segundo a deputada, ele reafirmou seu desprezo pela reposição salarial dos servidores públicos. O presidente da República culpou ainda os empresários pela não ampliação das exportações, informou Graziotin, ignorando a responsabilidade do governo de implementar uma política industrial nacional e eficiente. Rubens Bueno, do PPS paranaense, lembrou os 4 anos do falecimento do sociólogo Betinho, criador da campanha contra a fome. Betinho foi responsável pela instituição de uma cidadania consciente, destacou Rubens Bueno, lamentando que, apesar da sua luta, ainda hoje, o governo privilegie os pagamentos da dívida em detrimento de saciar a fome da população. Milton Temer, do PT do Rio de Janeiro, elogiou o artigo do jornalista Hélio Gaspari, que demonstra a falta de compromisso do governo com a área social. Milton Temer parabenizou ainda o jornalista Fernando Rodrigues pelo artigo que critica a entrevista do economista Edmar Baixa, que culpa a oposição pela instabilidade econômica. Ayrton Cascavel, do PPS de Roraima, lembrou que em 97 Fernando Henrique afirmou em sua campanha para a reeleição que usaria os recursos das privatizações para o pagamento da dívida pública, permitindo à União investir na modernização do Estado. Segundo Cascavel, esta foi apenas uma das promessas de campanha não cumpridas pelo atual governo, mais preocupado com o mercado financeiro internacional que com o bem-estar da sociedade. Agora, disse Ayrton Cascavel, o governo, através do presidente do Banco Central, procura criar na população o receio de um descontrole econômico em caso de vitória de um candidato da oposição na próxima eleição presidencial.
Crise energética em debate. João Mendes, do PMDB do Rio de Janeiro, afirmou que a crise tornou claro que a geração, transmissão e distribuição de energia devem continuar sob o comando do Estado. João Mendes acrescentou que as privatizações não podem se sobrepor aos interesses dos cidadãos e posicionou-se contra a desestatização de Furnas centrais elétricas. Alceste Almeida, do PMDB, registrou a solenidade de inauguração da primeira linha de transmissão de energia de Guri, hoje em Roraima, com as presenças dos presidentes Fernando Henrique Cardoso e Hugo Chávez, da Venezuela. A energia venezuelana vendida ao Brasil vai ampliar a capacidade de Roraima atendida hoje por termoelétricas, disse Alceste Almeida, garantindo um melhor abastecimento para a indústria do Estado. Edinho Bez, do PMDB catarinense, defendeu debates mais profundos do projeto que dispõe sobre a incidência do PIS/PASEP e da contribuição para o financiamento da Seguridade Social nas operações de venda de gás natural e de carvão mineral. Edinho Bez explicou que a proposta tem por finalidade aplicar alíquota zero nas vendas ao produtor de energia elétrica, de gás natural canalizado e carvão mineral. Arthur Virgílio, do PSDB do Amazonas, afirmou que a Zona Franca de Manaus, após 34 anos de funcionamento, é um modelo de intervenção oportuna do Estado que garantiu estratégias para o desenvolvimento regional. Arthur Virgílio disse ainda que os próximos anos são promissores para a Zona Franca, com o amadurecimento do polo industrial de Manaus, beneficiando os setores eletroeletrônico e de informática. Haroldo Bezerra, do PSDB do Pará, solicitou o empenho dos parlamentares para a duplicação da ponte sobre o rio Itacaiunas, na cidade de Marabá, facilitando o trânsito na rodovia transamazônica. Marabá é o segundo município mais importante do Pará, informou Haroldo Bezerra, acrescentando que a duplicação da ponte vai facilitar o trânsito diário de 12 mil veículos e beneficiar diretamente 30 municípios. Hermes Parcianello, do PMDB paranaense, apoiou a iniciativa do presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Cascavel, Sérgio Kasperzak, de mobilizar as lideranças políticas e empresariais da região para a campanha de duplicação da BR-467. Parcianello informa ainda que na próxima semana o CREA e o presidente da associação vão entregar os estudos preliminares para a obra. Pedro Fernandes, do PFL maranhense, destacou a sanção no dia 10 de julho do Estatuto das Cidades, que estabelece normas para o uso da propriedade urbana de interesse público. Pedro Fernandes disse que a lei precisa ser amplamente divulgada devido à sua importância para otimizar o desenvolvimento dos grandes centros urbanos. Geraldo Magela, do PT do Distrito Federal, registrou reunião realizada semana passada com o presidente do Banco do Brasil para tratar da demissão de 1.500 funcionários que não teriam atingido o desempenho exigido pela instituição. Magela solicitou ao presidente do BB para que suspenda as demissões, argumentando que os funcionários não foram informados sobre o caráter punitivo do processo de avaliação. Deputado condena ação de multinacional. Severino Cavalcante, do PPB, pediu medidas do governo para proteger a pecuária produtora de leite em Pernambuco contra o que ele chamou de ação predatória da Parmalat no estado. De acordo com Severino Cavalcante, a Parmalat tem prejudicado o produtor de leite do Agreste Meridional por visar apenas o lucro, desvalorizando os trabalhadores envolvidos no processo de produção. Eurípides Miranda, do PDT de Rondônia, criticou o limite de utilização das propriedades da Amazônia fixado pelo novo Código Florestal. Eurípides Miranda acredita que a medida provisória inviabiliza a pequena propriedade e rompe o compromisso do governo com os produtores que chegaram à região nos anos 70. A população de Rondônia está muito preocupada com essa medida provisória, pois ela inviabiliza o estado de Rondônia. Uma propriedade, principalmente as propriedades pequenas, podendo ser aproveitada apenas 20%, ela está inviabilizada. O produtor rural, ele com certeza terá que abandonar essa propriedade e voltar para a cidade. Eu estive neste final de semana nos municípios de São Miguel do Guaporé, estive em Serigueira e estive no município de Jaru, participando de reuniões principalmente com os pequenos proprietários, explicando o que nós estamos fazendo para sensibilizar o ministro do Meio Ambiente, sensibilizar o presidente da República, mostrar a essas autoridades federais que a população que reside no estado de Rondônia hoje foi convidada a morar em Rondônia há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, e a regra era totalmente diferente.
Orlando Desclose, do PT Gaúcho, fez uma análise do Plano Safra 2001-2002 que demonstra os reflexos na agricultura da política econômica do governo federal. Desclose manifestou ainda solidariedade aos agricultores que estão fazendo manifestações em todo o país contra o corte de 56% dos recursos do Pronaf e reivindicando crédito, assistência técnica e renegociação das dívidas. Severino Cavalcante, do PPB pernambucano, afirmou que a transposição do Rio São Francisco é a única obra capaz de reverter a carência de água no semiárido nordestino. Severino Cavalcante criticou a atitude da Bahia, que exigiu grandes compensações pela transposição, inviabilizando a obra. Severino lembrou que, mesmo assim, o valor necessário para a transposição do Rio São Francisco é menor que a verba prevista para o combate à seca somente este ano. Já Clementino Coelho, do PPS, acredita que a transposição não é a solução para o semiárido, uma vez que Pernambuco, mesmo tendo 500 quilômetros à beira do rio, apresenta um dos piores índices de desenvolvimento humano no país. A hidrovia do São Francisco, defendeu Clementino Coelho, é a única obra realmente capaz de trazer desenvolvimento para a região, além de ser uma forma eficiente de preservação do rio. Gonzaga Patriota, do PSB pernambucano, saudou os servidores do INCRA reunidos em Brasília para discutir a reforma agrária e que reivindicam a aprovação do projeto que trata da apropriação de terras já aprovado no Senado. Patriota criticou a imobilidade do Ministério do Desenvolvimento e Reforma Agrária por não apresentar um plano eficaz para garantir terra e trabalho ao homem do campo. O Wellington Dias, do PT, registrou a audiência do ministro do Meio Ambiente com representantes e coordenadores da Expedição Nascentes, movimento iniciado por juízes federais e estaduais do Piauí em defesa da bacia do Parnaíba. A falta de preservação ambiental está levando o rio Parnaíba e suas nascentes à degradação, alertou Wellington Dias e pediu a destinação de recursos urgentes para conter o processo de desertificação das margens. Deputado condena a medida do governo gaúcho. Narcísio Peronde, do PMDB, condenou o governo gaúcho por obrigar os hospitais comunitários a criar um conselho gestor caso queiram receber recursos federais ou estaduais. Peronde considera a medida uma intervenção ilegítima do governador gaúcho. Lá tem hospitais com mais de 200 anos, como a Santa Casa de Porto Alegre, mais de 150 anos a Santa Casa de Pelotas e tantos outros hospitais na região de Santa Cruz, na grande região de Juí, na grande região de Cruz Alta, de Santa Rosa, de Cachoeira. O Estado quer colocar uma diretoria paralela junto à diretoria dos hospitais eleitas pela comunidade através das suas assembleias regida pelo Estatuto. É uma verdadeira intervenção ferindo o Código Civil no artigo 16 até o 19, fere a Constituição Federal no artigo 1º, artigo 5º e 170, quanto à livre iniciativa, e a livre iniciativa mais sensível e importante do Brasil, que é a livre iniciativa do voluntariado, fere a autonomia administrativa. Esse conselho gestor discutirá e decidirá com a diretoria sobre o hospital, mas se precisar avalizar um empréstimo para pagar fornecedores ou a folha de pagamento, esse conselho gestor se exime e não terá nenhuma responsabilidade. O controle social dos recursos, lembra Peronde, pode ser feito pelo Conselho Municipal ou Estadual de Saúde. Dr. Hélio, do PDT paulista, pediu ao Ministério da Saúde para que analise com atenção o aumento da tabela de procedimentos do SUS, melhorando a situação atual de hospitais públicos e conveniados. Dr. Hélio disse ainda que é preciso estabelecer um programa de melhoria dos equipamentos capaz de combater o sucateamento dos hospitais que atende ao Sistema Único de Saúde. Roland Lavin, do PMDB, denunciou a política de apadrinhamento político dos prefeitos baianos na distribuição de verbas do SUS, principalmente no município de Una. De acordo com Roland Lavin, os prefeitos utilizam as verbas do SUS sem qualquer prioridade, o que está levando hospitais filantrópicos à falência.
Jacques Wagner, do PT, afirmou que o governo federal não está cumprindo a promessa de enviar a Bolsa Renda para os 258 municípios do semiárido baiano atingidos pela seca, além de ter diminuído de 373 para 200 mil o número de famílias atendidas. Jacques Wagner disse ainda que 2 milhões de pessoas não podem sofrer pelas divergências entre o governo federal e o governo da Bahia e pediu providências imediatas para que inocentes não morram de fome. O deputado cobra agilidade na reforma do judiciário. Rubem Medina, do PFL do Rio de Janeiro, afirmou que é necessária a união entre os poderes legislativo e executivo para que a reforma judiciária aprovada pela Câmara se torne uma realidade. Para Medina, a agilização no andamento dos processos depende da desburocratização dos trâmites processuais, do aumento do número de juristas e do fim da guerra de recursos travada nos tribunais. Pimentel Gomes comunicou que o Partido Popular Socialista considera justas as reivindicações dos policiais, mas condena a greve que se estende por vários estados e traz insegurança ao povo. O PPS, explicou Pimentel Gomes, é favorável à unificação das polícias militar e civil, criando uma instituição mais moderna e dinâmica para atender a sociedade e proporcionando melhores condições de trabalho e salariais para os policiais. Alcione Ataíde, do PSB do Rio de Janeiro, defendeu o projeto de sua autoria que institui o 12 de agosto como Dia Nacional da Juventude, seguindo recomendação internacional. Alcione Ataíde defendeu ainda mais investimentos na juventude e o combate à corrupção, fazendo com que os jovens voltem a acreditar no país. Silas Câmara, do PTB do Amazonas, alertou que a sociedade está desesperançada devido às constantes denúncias de corrupção envolvendo governantes, políticos e instituições. Segundo Silas Câmara, somente a união dos três poderes contra a corrupção, apurando as denúncias e punindo os culpados, pode garantir a estabilidade da democracia. Nilson Mourão, do PT do Acre, acusou o governo de ter criado a Corregedoria Geral da República apenas para abafar as denúncias de corrupção e impedir a realização da CPI no Congresso. Conforme Nilson Mourão, em 4 meses de funcionamento, a Corregedoria não avançou nas investigações das denúncias de desvios da Sudam e do DNR e do Bampará. Gonzaga Patriota, do PSB pernambucano, defendeu a aprovação de um código de ética e decoro parlamentar para a Câmara dos Deputados. Alguns parlamentares se escondem sob o manto da impunidade dos sigilos fiscais, telefônicos e bancários, abusando de sua imunidade, disse Patriota, ficando livre até mesmo de processos por crimes comuns. Agnello Queiroz, do PCdoB do Distrito Federal, acredita na investigação que o Ministério Público está realizando sobre denúncia de falsidade ideológica e improbidade administrativa envolvendo o governador Joaquim Roriz. Agnello lembrou que o governo do Distrito Federal deveria ter cobrado da Martins Atacadista 24 milhões e ainda deu perdão à dívida, o que daria para conceder 11 mil bolsas escola de um salário mínimo durante um ano. Alberto Fraga, do PMDB, acusou o comandante da Polícia Militar de Brasília, Coronel Sampaio, de ser o principal responsável pelo assassinato de um de seus comandados durante um assalto a banco na cidade satélite do Gama. Como se isto não bastasse, o Coronel Sampaio ainda está envolvido em diversos escândalos de superfaturamento na compra de armas e motocicletas para a PM do Distrito Federal, disse Fraga. Benedito Dias, do PPB, denunciou o alto índice de criminalidade no Amapá a partir de 90, mostrando dados que apontam que os indiciamentos por estelionato cresceram 590%. Os indiciamentos por uso, porte e tráfico de entorpecentes, de acordo com Benedito Dias, cresceram 825% e por homicídio 267%. Benedito Dias acredita que a violência resulta dos altos índices de pobreza no Amapá e defendeu revisão dos salários dos policiais. Homenagem. Seu Cida Pinheiro, do PFL de Mato Grosso, registrou a edição de número 10.000 do Diário de Cuiabá, destacando que em seus 33 anos, o jornal sempre manteve a independência, seriedade e comprometimento com os interesses da sociedade.
Também o Wilson Santos, do PMDB, homenageou o Diário de Cuiabá, lembrando que é o jornal mais antigo do estado e sempre manteve sua tradição democrática. O Wilson Santos pediu ainda ao ministro do Orçamento e Gestão que repense a retirada da gratificação de atividades executivas dos servidores das universidades federais, lembrando que ela existe há mais de 20 anos. Nilson Mourão, do PT do Acre, registrou o aniversário da Revolução Acreana, comemorado no último dia 6, destacando a importância dos imigrantes nordestinos no processo de separação da Bolívia. O cearense foi quem mais se destacou neste movimento revolucionário, disse Nilson Mourão, ocupando a região de fronteira com a Bolívia, trabalhando na extração da borracha. Danilo de Castro, do PSDB mineiro, registrou a comemoração no último dia 8, em Viçosa, do aniversário do ex-presidente da República, Arthur da Silva Bernardes, considerado um dos maiores estadistas brasileiros. A sessão de hoje da Câmara foi suspensa a pedido do deputado Roland Lavin, do PMDB baiano, em virtude do falecimento do deputado Flávio Derzi, do PMDB de Mato Grosso do Sul, vítima de câncer. Flávio Derzi estava em seu terceiro mandato como deputado federal, tendo anteriormente exercido os cargos de secretário da Fazenda e de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do estado do Mato Grosso do Sul. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União promoveu seminário sobre a avaliação de programas de governo. Vários especialistas do Brasil e de outros países estiveram reunidos para trocar experiências. O presidente do TCU, ministro Humberto Souto, destaca a importância do evento. O Tribunal de Contas da União não se preocupa somente com a investigação de irregularidades, corrupção e desvio de dinheiro. Estamos empenhados também no controle operacional e na avaliação dos resultados das ações governamentais. Em auditorias desse tipo, o objetivo principal não é reaver recursos ou punir o administrador. É constatar os erros e demonstrar ao gestor a melhor maneira de proceder. O Tribunal promoveu esse mês seminário para discutir aspectos voltados para a avaliação de programas de governo. Profissionais de países como Inglaterra, Estados Unidos e Canadá, além de especialistas brasileiros, discutiram as experiências bem-sucedidas em seus países. No Brasil, o Tribunal de Contas da União tem investido em treinamento dos servidores nesta área. E o resultado já está aparecendo com a produção de trabalhos de grande qualidade e muito úteis para a administração pública. Final de mais uma edição de A Voz do Brasil. Boa noite. Rede Nacional de Rádio, Rádio Nacional Brasília, Rádio Nacional Rio de Janeiro, Rádio Nacional do Brasil, Rádio Nacional FM, Rádio Nacional da Amazônia, emissoras Rádio Brás, ligando o Brasil e o mundo nas ondas do rádio. No Riacho Fundo, a rádio é nacional. Riacho Fundo e nacional, a rádio da comunidade. Brasil, Brasil, Brasil! Bate mais forte o coração do torcedor brasileiro. Nesta quarta, 8 da noite, uma só emoção no ar. Brasil e Paraguai. Agora vale classificação para a Copa do Mundo. Brasil e Paraguai. Vamos lá, seleção! O som da Nacional chega forte, do jeito que você gosta. Quarta, 8 da noite, via satélite. Brasil e Paraguai. Brasil, Brasil, Brasil. Rádio Nacional, no coração do povo, no coração do Brasil.